perrengue não apareceu, né? Tô com os pés molhados há algumas horas. Helena deve estar também. É tão mágico, né, Beth? A gente estava conversando aqui rapidinho. Helena, Nardini, prazer imenso estar aqui. Ao longo dessa reportagem, hoje eu estava com o Diogo Venturelli, que aparece ali também. Meia dúzia de vezes ele me falou, tô tão feliz de estar aqui. Não dá essa sensação de, assim, se eu pudesse escolher estar em algum lugar hoje, eu queria estar aqui. Se eu tivesse esse poder. E a cidade, vocês mencionaram um pouquinho, a principal atração de Paris é a cidade. Você pode vir para Paris a passeio como turista, não ir ao Louvre, não subir na torre, e você vai sair encantado por Paris. E acho que isso que a cerimônia de abertura ofereceu hoje, essa possibilidade de você explorar a cidade, sem você precisar necessariamente entrar no detalhe de cada uma das atrações mais famosas. Vocês tocaram em vários pontos que são muito centrais, né? O hino cantado por uma mulher negra, com uma alteração na letra, né? Trocando fraternité por sororidade. Então, há várias adaptações, porque eu acho que hoje a França deu um passo gigante numa reconciliação com a própria história. Agora, a prerrogativa, uma delas, de ter uma cerimônia fora do estádio, era aproximar um pouco mais o público. A gente viu, obviamente, que eram esperadas cerca de 300 mil pessoas ao longo de todo o trajeto de 6 quilômetros. Agora, a impressão que eu tenho é que ficou, não sei se por causa da chuva, um pouco mais frio. Te deu essa sensação também de que as pessoas não conseguiram chegar muito perto? Não estou dizendo, obviamente, aquelas que pagaram caro por um ingresso e ingresso em ótimos lugares, alguns deles. Mas não te deu essa impressão de que ficou um pouco mais frio? A impressão que eu tive é de que foi um evento para televisão. Perfeito. Mas a sensação de quem estava ali era de eu quero muito fazer parte de alguma forma. Sabe quem eu encontrei? Enfrentando uma fila quilométrica, nossa colega Fátima Bernardes. Sozinha, ela tinha um ingresso, um QR Code no celular, não era crachá, não era credencial, é como uma visitante, como todos os outros que estavam ali presentes. Era uma fila gigantesca. Aí ela me viu passar, viu a jaqueta do Brasil, ela falou, vocês sabem se é por aqui mesmo? Eu olhei o ingresso dela, eu falei, olha, acho que é, pelo número que está aqui no seu ingresso e ali. Ela, bom, então estou aqui. E era assim uma fila, ela seguramente ficou umas 2 horinhas na fila. Tinham filas que assim eram 3, 4 quarteirões e não era uma fila única, eram assim colunas amplas, largas de pessoas esperando para entrar. Passa pela verificação do QR Code, verificação de segurança, demora muito. Acho que mesmo para os atletas, que são a atração principal, não é automático entrar num ônibus e desce ali, é um trajeto longo. Mas então, acho que essa é a proposta também, né? De você poder curtir a cidade dessa forma, né? Interagir com os espaços. Paris está mostrando toda a sua excelência, não só nessa questão do esporte, mas na sua cultura. São séculos, né? E a gente está vendo esses espaços que vão receber as modalidades, e muitos, eles mesmos conseguiram ver, né? Eu falei aqui do Grand Palais, que é a Pont Alexandre III, que é linda, que é a sede da maratona aquática e do triatlon, né? Também uma ponte de 1900, construída para a Exposição Universal de Paris. Então, eu acho que essa é a proposta, viver um pouco da cidade. É claro que muda, você não está num espaço fechado no estádio, bem pontuado pelo Nardini. A gente tem uma sensação diferente em relação ao público, né? Claro, quem estava lá viu um pedaço, mas olha a magnitude disso, né? Quer dizer, e quantas cidades no mundo contam essas histórias ou têm esses espaços, né? Então, acho que isso é muito interessante. Só para finalizar, até porque Paris está promovendo muito o acesso ao esporte, o incentivo à prática, viver isso no dia a dia, muito além do esporte de alto rendimento, que só acontece nesse caso de 4 em 4 anos, é como os jogos afetam o mundo, né? O grande público que cada vez mais precisa também praticar uma atividade física, né? É super, Beth. Conversa muito com a proposta de jogos abertos novamente. Então você abriu a cidade. Jogos wide open, né? Assim, é exatamente isso. Ainda mais depois de Tóquio, que enfrentou ainda restrições da pandemia, do lockdown. Depois de tanto tempo, desde que a gente teve jogos abertos. Então você abre a cidade. Obviamente, a ideia é maior do que a realidade. Não é para todo mundo, ainda que sejam 300, 600 mil, eu não sei qual é a conta exata de quantas pessoas estavam ali, mas não é exatamente para todo mundo. E eu tenho uma questão que eu não consegui descobrir, eu fiquei de olho, mas eu não vi. Eu acho que a acessibilidade da cerimônia não foi muito simples, porque Paris é uma cidade europeia, super antiga, tem muitas ruas de paralelepípedo, tem muito degrau, não deve ter sido simples para quem precisou de uma acessibilidade maior, e isso estava presente na apresentação, mas eu não sei, tá? Eu não tenho informação de como foi para o público, mas foi uma coisa que me ocorreu bastante. Bem lembrado. Vamos voltar a olhar algumas imagens aqui da cerimônia marcante de abertura de Paris 2024.
porque houve estrelas, é óbvio, nessa cerimônia. Lady Gaga chegou causando impacto. Aqui, ó, todo o seu número referente aos cabarés de Paris. Já se sabia que ela estaria na cerimônia de abertura e se sabia também que estaria Céline Dion, movimentando todos os seus fãs que estiveram na porta do hotel onde ela ficou hospedada, onde ela está hospedada, no centro da cidade durante todos esses últimos dias, esperando um aceno, alguma aparição dela. Aparição que nos últimos tempos foi muito rara, ela tem uma doença degenerativa, e ela reaparece em grande estilo. Não era então uma surpresa da cerimônia, mas ver Céline Dion dessa forma, brilhando desse jeito, acho que aqueceu o coração de todo mundo e se tornou algo muito, muito legal, um grande finale para a festa. As duas homenageando Edith Piaf, né? Eu falei aqui no começo do século XX, a Piaf nasceu em 1915, super interessante, né? La Vie en Rose cantou a Lady Gaga num francês impecável, como disse o próprio noticiário francês, né? Que não é uma coisa fácil. E a Céline Dion, Hymne à l'amour, né? Hino ao Amor, que é também um clássico, ou seja, eu acho que isso traz uma potência naquilo que a gente falou no início, né? Essa costura literal entre esporte, arte, música, dança, gastronomia. Tinha uma passarela de moda, né? Que saudava também a diversidade com a Piche, não sei se é assim a pronúncia, mas uma drag queen muito famosa aqui na França. Rappers, né, famosos também. Então, enfim, foi um contexto, uma história, né? Na verdade, assim, esses últimos 100 anos contados de formas muito diferentes nessa visão sociocultural, né? E você passou pela Lady Gaga, Helena? Não, eu tava aqui pensando, eu quero muito ver isso. Eu não vi nada disso. Ela tava no barco num pedaço da cerimônia, então não deu para pegar a Lady Gaga numa referência a Moulin Rouge também, né? Exato. Antes da chuva, isso é importante, porque todo aquele aparato dela ali na chuva ia ser um... eu sei que ela tá problemaço. Isso eu vi. E o que eu ia falar é que vocês falaram uma questão da chuva, ela foi antes da chuva, e eu fiquei muito com a sensação, essa hora eu tinha acabado de chegar aqui na Casa Brasil já. Duas coisinhas que eu queria falar. Uma é que me deu a sensação de que as pessoas se imbuíram, quem estava participando da cerimônia, os dançarinos, assim, a gente vai botar raça, a gente não vai deixar essa chuva atrapalhar, a gente vai mostrar que a gente está ainda mais empenhados. Eu fiquei com essa imagem, assim, assistindo. E outra coisa que eu ia falar é que eu achei a Casa Brasil um baita termômetro pro público. As pessoas aplaudiam. E assim, muito eu verdade, em casa vendo lembrado. televisão, a não ser que eu esteja vendo o jogo do meu time, eu não falo com a televisão. Tem gente que fala, né? E aqui todo mundo aplaudia, mas aplaudia junto. Não era um puxando o outro, era ao mesmo tempo a reação. Então eu acho que era um pouco o termômetro do que foi lá. E já deu para ver, logo no primeiro dia de abertura oficial para o público, o quanto tinha de gente de diferentes lugares. Pintou a Holanda, a gente ouviu muito aplauso. Um coro de Puerto Rico também quando apareceu Porto Rico. Então o pessoal já está ligado que a Casa Brasil está funcionando e está visitando por aqui. Agora, para mim o grande momento foi a reta final, quando a França reverenciou os seus heróis olímpicos e reverenciou também pessoas de enorme ligação com a cidade de Paris. Tem Zinedine Zidane e de repente me aparece, cara, o Rafael Nadal aos pés da torre, um negócio muito impressionante, dono de 14 títulos de Roland Garros, então vai jogar mais uma vez no seu lugar predileto, então muito impactante. Eu acho que aí eles deram um banho, porque praticamente todas as estrelas de grandes times, teve handebol representado, teve ciclismo representado, teve judô representado, teve o atletismo, e ali acenderam a pira os dois maiores atletas olímpicos da França, Marie-José Pérec e também o Ted Riner. Tricampeões olímpicos, né? O Ted Riner do judô e a Marie do atletismo. E uma expressão ali, a gente viu o Louvre, né? E é uma menção também, você pode falar, Thiago, essa pira ao cientista francês Jacques Charles, né? Que em 1783 criou esse balão de hidrogênio que fez o voo pela primeira vez nesse local que fica próximo ao Louvre, que é o Jardim de Tuileries. Então, eu acho que isso também é um fato, né? Ou seja, a França, de novo, trazendo a sua excelência, o seu savoir-faire, como a gente fala, né? O saber fazer para todos os momentos da cerimônia, só para a gente contextualizar. E o Louvre fica pertinho de Tuileries, e Tuileries foi o primeiro voo. E aí, a Marie e o Ted Riner. A cerimônia é sempre uma oportunidade também para o país contar para o resto do mundo um pouquinho da sua história, né? E a França tem uma influência em várias áreas, várias ciências, artes,
extremamente relevante. E sabe que eu fiz esse percurso 3 vezes, desde que eu cheguei aqui. Fiz de bicicleta, fiz a pé. E eu vi esse balão 2 dias seguidos. Eu falei, será que esse balão é da cerimônia? Acho que é, mas enfim, eu acho que é um enfeite, sei lá o que é. Não passou pela minha cabeça que ele pudesse ser, porque credenciado a gente chegava perto, não do lado, mas chegava perto o suficiente para ver o balão. Eu não imaginei, não passou pela minha cabeça. Aí quando ele virou a pira olímpica, eu falei, cara, não é possível que eu não dei o destaque devido para isso antes. E vai ficar, né? A proposta é que fique suspensa cerca de 30 metros, pelo que a gente tem de informação, para que as pessoas possam ver de vários pontos da cidade. Então isso é uma proposta também, né? Que a chama que existe em cada um de nós, né? No final tem esse simbolismo também, possa estar acesa na cidade, O balão vai ficar pertinho de cada um. até o fim dos jogos? Ao que tudo indica, Não sim. precisa